Escola Bíblica Dominical, terceiro trimestre de 2020, os princípios divinos em tempo de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Este é um assunto que não pode ser negligenciado pela igreja. Infelizmente, muitos têm esquecido, principalmente nesses dias em que a perseguição à igreja é bastante sutil, pois a perseguição é ideológica, não é uma perseguição física como foi no princípio da igreja, mas é uma perseguição ideológica e, portanto, muito sutil e vem se intensificando, de forma que tem abatido muitos crentes que negligenciam o conhecimento da palavra de Deus. A história se repete. Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Nós vemos na história de Israel que sempre que o povo de Deus passava por momentos difíceis, o despertamento provou ser o melhor caminho para a vitória sobre os inimigos. E hoje não é diferente. O despertamento é o melhor caminho para a vitória sobre o inimigo das nossas almas. O Antigo Testamento mostra que a lei de Deus estava intrinsecamente ligada à vida de todo o povo. E por isso, ela também era um elemento aglutinador que formava a identidade dos judeus. Zorobabel, que liderou a reconstrução do templo, Neemias liderou a reconstrução do muro, e agora nós vamos estudar Esdras, que foi o responsável pela reconstrução religiosa do povo de Deus quando voltaram para Canaã. Recapitulando, o retorno dos exilados, da mesma forma que foram para o exílio em 3 levas, o retorno também foi em 3 levas. A primeira leva, no ano de 538 a.C., na liderança de Zorobabel e Jesua, quando cerca de 50 mil judeus voltaram do exílio. A segunda leva, na liderança de Esdras, cerca de 17 mil exilados voltaram. E, no ano de 444 a.C., Neemias liderou o restante dos judeus que voltaram do exílio. O retorno dos exilados na liderança de Esdras ocorreu no ano 457 a.C. E Esdras estava ciente de que para iniciar a restauração do culto era necessário começar pelo ensino da lei de Deus, pois sem o ensino da lei do Senhor não há identidade espiritual e nem muito menos moral. Atualmente nós podemos afirmar que a palavra de Deus é o elemento central para gerar um avivamento na igreja, um crescimento e um desenvolvimento do caráter cristão. O grande valor do ensino da palavra de Deus é o assunto desta lição. Nós veremos como o governo da Pérsia enviou Esdras a Jerusalém a fim de verificar se a vida eclesiástica dos judeus estava conforme a lei de Deus. A palavra de Deus é eficaz, isto é, ideal para causar o resultado pretendido, que é promover transformação nas pessoas, novas criaturas. E só através do conhecimento da palavra de Deus, que é eficaz, poderia ocorrer a restauração do culto através de Esdras. Nos nossos dias atuais, muitas inovações, muitas estratégias de marketing têm sido aplicadas. Isso tudo pode ser útil, mas a prioridade deve ser o ensino da palavra.
O ensino da palavra é essencial, é primordial, é indispensável. A lição de hoje é a lição de número 11, que nós vamos ver Esdras ensinando a palavra. Lição de número 11, Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra de Deus. O texto áureo está em Hebreus capítulo 6, versículo 5a, que diz assim: E provaram a boa palavra de Deus. A verdade prática diz o seguinte: a palavra de Deus é semelhante a uma afiada espada, é poderosa e penetrante. A leitura bíblica em classe está no livro de Esdras, do capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 2. O livro de Esdras relata como Deus cumpriu a sua promessa profética através de Jeremias. É bom lembrar que Esdras na Bíblia está lá antes de Salmos, antes de Jó, mas Esdras foi contemporâneo de Malaquias, contemporâneo de Ageu, de Malaquias. Os livros, da forma que estão dispostos na Bíblia Sagrada, não estão em ordem cronológica. É bom então lembrarmos isso, que Esdras escreveu o seu livro na mesma época do profeta Ageu e do profeta Zacarias, que já estão lá nos últimos livros da Bíblia. O propósito de Esdras, ao escrever este livro, foi de demonstrar a providência e a fidelidade de Deus na restauração do remanescente judaico que voltou do exílio em Babilônia. E aí, nesta lição, nós veremos, então, as informações históricas e bíblicas sobre Esdras, que foi escriba e sacerdote. Esdras foi tanto escriba como sacerdote. Nós notaremos o que aconteceu quando o povo experimentou um real avivamento e finalizaremos vendo quais os resultados do ensino da palavra de Deus. Esdras foi tanto sacerdote como escriba. Nós vemos isso lá no seu livro, no capítulo 7, versículo 6, diz que ele era um escriba hábil na lei de Moisés e também sacerdote. Lembrando que sacerdote era aquele que levava as petições do povo a Deus, enquanto que o profeta trazia a mensagem de Deus ao povo. O sacerdote fazia o inverso, levava as petições do povo a Deus. E Esdras foi tanto sacerdote, que intercedia junto a Deus, ministrava os sacrifícios, como também foi um escriba. O escriba era aquele que interpretava, que lia e que copiava os manuscritos sagrados. Quem foi, então, Esdras? O seu nome no hebraico significa aquele que ajuda, um ajudador, um auxiliar, um auxiliador. Como dissemos, foi um escriba que liderou um avivamento no segundo grupo de retorno dos exilados que vieram de Babilônia. Esdras provavelmente foi quem escreveu o livro que leva o seu nome na Bíblia. Ele era descendente de Arão, o primeiro sumo sacerdote de Israel, filho de Seraías e pertencente à principal corrente sacerdotal de Jerusalém. A Bíblia menciona Esdras como um sacerdote, como um escriba, que nós já dissemos, Ele possuía uma posição de prestígio lá na corte persa, tanto que ele foi encarregado de exercer a função de um tipo de secretário de Estado dos negócios judaicos. E, tradicionalmente, é aceito que Esdras chegou a Jerusalém antes de Neemias para restaurar o culto. E ele viu ainda os muros fendidos, os muros ainda não estavam
reconstruídos. É possível que Esdras tenha sido também, como já mencionamos, contemporâneo do profeta Malaquias. Qual foi a missão de Esdras? Ele foi enviado a Jerusalém pelo rei Artaxerxes, da Pérsia, e o objetivo da sua ida a Jerusalém era para que fizesse uma avaliação das condições civis e religiosas do povo judeu que estava habitando ali e nas regiões circunvizinhas, a fim de também estabelecer as reformas necessárias para o restabelecimento do culto. E para isso, Esdras recebeu autoridade para fazer nomeações dentro do Estado judaico, província judaica, lá na região da Judéia, e além de recursos, que ele levou muitos recursos, bens, alguns incentivos fiscais, os judeus da Judéia estavam isentos de tributos fiscais para a reconstrução do templo, né? E Esdras viajou com um grande grupo de judeus eminentes, conforme nós lemos no capítulo 8, versículo 2. Ele levou consigo uma grande quantidade de riquezas, ouro, prata. E Esdras, junto com esse grupo de exilados que desejavam voltar para Jerusalém, depois de jejuar e orar, ele liderou esse grupo rumo ao território de Judá. É interessante observar que o rei Artaxerxes ofereceu segurança, guarda militar para protegê-los nessa viagem. A viagem durou 4 meses, de Babilônia até Jerusalém. Mas Esdras dispensou a segurança do rei. Ele preferiu confiar no seu Deus. Convocou o povo para confessar os seus pecados e os judeus que estavam dispostos a ir com Esdras para Jerusalém decidiram se dedicar inteiramente a Deus. Então nós vemos que desde o começo da sua missão, Esdras buscou a lei, não só buscou, mas cumpriu a lei e ensinou a lei ao povo israelita. Nós vamos ver agora que na liderança de Esdras, o povo judeu experimentou, um real avivamento. Isso é evidenciado quando nós vemos o povo tendo um profundo desejo de ouvir a palavra de Deus, um profundo desejo de adorar a Deus e um profundo desejo de entrega ao Senhor. Todo avivamento, ele é precedido pela ministração da palavra. Nós vemos isso em várias ocasiões na Bíblia Sagrada. Uma delas, por exemplo, é lá no 2 Reis, no capítulo 22, quando o rei Josias repara o templo, após o sacerdote Ilquias achar o livro e pedir para o escrivão ler. E quando leram o livro, eles viram a necessidade de restaurar o templo. Após a leitura das Sagradas Escrituras, eles passaram então a restaurar o templo. E esse avivamento que veio no tempo do rei Josias e de outros avivamentos que ocorrem na Bíblia, e esse também, no caso, na época de Esdras, não foi diferente, começou com arrependimento e confissão de pecado. O povo fez um concerto com o Senhor e assumiu o compromisso de obedecer à lei. Esse concerto foi feito não apenas pelo povo, mas também pelos sacerdotes, pelos levitas, pelos chefes de família. Todos firmaram um propósito de andar na lei de Deus e cumprir os seus mandamentos e estatutos. E aí o povo então passa a ter assim um profundo desejo de ouvir a palavra. E nós vemos, quando lemos o capítulo 8 de Neemias, que durante 7 dias o povo ficava desde o amanhecer até o meio-dia. E Esdras lia e ensinava a palavra de Deus para o povo. Este é um sinal de que
uma vida ou uma igreja vive um despertamento espiritual autêntico, quando eles têm fome, o desejo de ouvir a palavra, fome pela palavra de Deus, acompanhada não só desejo de ouvir, mas principalmente de obedecer integralmente os ensinamentos da palavra de Deus. O verdadeiro avivamento, através do ensinamento da palavra de Deus, alcançou resultados. E nós lemos nesse mesmo capítulo 8, nos versículos 2 e 3, que diz assim: homens e mulheres e sábios, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E o texto diz que o povo ficou de pé em reverência e amor à palavra de Deus. Está lá no versículo 5 do capítulo 8. E a gente vê hoje em dia, um contraste com essa atitude de reverência, nós vemos aqueles que tapam ouvidos para não ouvirem. Se cumprindo o que diz o apóstolo Paulo lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, comichão é uma espécie de uma coceira, amontoarão para si doutores, conforme suas próprias concupiscências. Mas o povo, na época de Esdras, passaram realmente por um avivamento, pois quando ouviram a palavra de Deus, decidiram obedecê-la. E aí tiveram um profundo desejo de adorar a Deus. No capítulo 8, no versículo 6, nós lemos: Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E esse texto bíblico nos mostra um dos maiores cultos ocorridos lá na Antiga Aliança. Nessa ocasião, em que, como fruto da exposição da palavra de Deus, o povo foi levado a adorar ao Senhor de uma forma especial. Porque o avivamento produz esse sentimento de adoração na vida do crente. Aleluia! Que nós possamos realmente tomar como exemplo para as nossas vidas, nossa vida cristã nos nossos dias, esse desejo de adorar a Deus. E o povo também teve um profundo desejo de se entregar ao Senhor. Em consequência da exposição da palavra de Deus, o povo se inclina e se curva ante a majestade de Deus e reconhece as suas culpas e os seus fracassos. Nós lemos ainda no capítulo 8, versículo 6, a parte B, diz assim: levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra, numa atitude de submissão, de reconhecimento, de humildade. Um real e profundo avivamento nos leva ao arrependimento, ao choro, à confissão de pecados e à disposição de viver uma vida de santidade e de seriedade diante de Deus. O avivamento não é apenas emoção, muito pelo contrário. O avivamento vai despertar da nossa razão para a necessidade de uma vida submissa à vontade de Deus. O povo também teve um profundo desejo de viver uma abundante santidade na presença do Senhor. Nós podemos constatar isso quando lemos o versículo 9 do capítulo 8 de Neemias. Houve uma alegria, uma festa, júbilo, porque o povo entendeu as palavras que lhes foram ensinadas. E o avivamento, quando vem de Deus, produz santidade, satisfação, vida, gozo e força espiritual. Por isso que Neemias diz no capítulo 8, versículo 10, que a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias sabia muito bem que para conduzir o povo ao arrependimento e abandono do pecado, porque não basta arrepender, mas é necessário arrepender e abandonar o pecado. E para que um grande avivamento surta os efeitos necessários, é necessário que o povo se volte à palavra de Deus. Foi por isso que, juntamente com Esdras, Neemias, fez com que o povo ouvisse a leitura da lei e fizesse um concerto de Deus, assumindo o concerto de servi-lo e obedecê-lo.
E os resultados do ensino da palavra de Deus por Esdras é o que nós veremos agora. Os resultados do ensino da palavra traz humilhação, trouxe separação entre o sacro e o profano, trouxe compromisso, trouxe consagração ao Senhor, trouxe compromisso com o Senhor, consciência, lembrança do ano sabático e trouxe um compromisso com a manutenção do templo. Veremos cada um desses resultados que o ensino da palavra de Deus por Esdras trouxe ao povo e que deve ser um exemplo para os nossos dias. Não existe um avivamento autêntico sem a intervenção direta da palavra de Deus, por meio do qual o Espírito Santo atua, trazendo uma compreensão da mensagem através do pregador. Nos tempos de Esdras e Neemias, tudo começou quando o povo de Israel se reuniu para buscar a palavra de Deus. Não há possibilidade alguma de uma reforma genuína sem a ministração bíblica. Hoje o povo prefere louvores, louvores, louvores. Pouca palavra, mas só há um avivamento quando há interesse, busca pela palavra de Deus. Porque a palavra é o fundamento, é os limites da reforma, da restauração. Não podemos pôr outra base além daquela que recebemos de Deus. Os resultados do ensino da palavra de Deus nos dias de Esdras e Neemias são esses que nós vamos ver agora detalhadamente. O ensino da palavra de Deus trouxe humilhação. Quando o avivamento nos alcança, nos leva ao reconhecimento de nossas fraquezas e limitações espirituais. E assim aconteceu com o povo judeu. E assim deve ser conosco nos nossos dias. Nós devemos lamentar as nossas debilidades e buscar em Deus uma ajuda para uma vida vitoriosa na sua presença. Outro resultado do ensino da palavra de Deus por Esdras foi que o ensino da palavra de Deus trouxe separação entre o sacro e o profano. Como devemos seguir esse exemplo hoje? Pois hoje muitos crentes não conseguem separar, não têm esta consciência de separar o sacro do profano, misturam as coisas. E uma das características marcantes em um avivamento é essa distinção entre o santo e o mundano. Toda vez que ocorre um mover divino pelo Espírito Santo, haverá separação do pecado. O avivamento trouxe arrependimento e o povo fez a confissão dos seus pecados, mostrando que em um real avivamento a mudança de atitude é um sinal de um novo recomeço. O ensino da palavra de Deus trouxe o compromisso. Versículo 9, capítulo 9, aliás, versículo 38 de Neemias, nós lemos: e com tudo isso fizemos um firme concerto e o escrevemos. Então, após a restauração dos muros de Jerusalém, os judeus experimentaram um genuíno e profundo avivamento, levando-os a afirmar este solene compromisso de obedecer rigorosamente a palavra de Deus. O ensino da palavra de Deus trouxe consagração ao Senhor. Capítulo 10, versículo 28 de Neemias. Então, a mistura das raças entre os judeus não seria tanto uma questão assim de pureza ou muito menos um preconceito racial, mas era para preservação da religião e de fidelidade a Deus, porque a mistura de credos religiosos levaria ao enfraquecimento das relações com Deus. Foi o que aconteceu na época de Salomão. O ensino da palavra de Deus trouxe compromisso com o Senhor. A obediência à palavra de Deus era a garantia de poder esperar as bênçãos de Deus. Nada dos tempos passados lhes despertava algum interesse. Eles estavam decididos agora e entraram em uma aliança para andar na lei de Deus, cumprir os mandamentos do Senhor, e isso era o grande projeto de suas vidas. Na verdade, eles buscavam uma mudança de vida, uma reforma realmente. O ensino da palavra de Deus trouxe ao povo judeu, na época de Esdras, consciência. Vemos isso lá no versículo 30 do capítulo 10 de Neemias. Deus havia proibido terminantemente que os filhos de Israel
se misturasse com outros povos. Não era permitido casamento misto. O casamento era permitido só entre os judeus. Isso não era simplesmente uma questão de pureza racial, mas principalmente espiritual. Mas, lamentavelmente, o povo de Deus por diversas vezes se uniu a outros povos, dando seus filhos e suas filhas em casamentos. Casamentos esses que os conduziram à idolatria, como ocorreu com o rei Salomão, que já citamos. Mas nos dias de Neemias e de Esdras, o povo assumiu o compromisso de não repetir esse grave erro. O ensino da palavra de Deus trouxe a lembrança do ano sabático. O que era o ano sabático? Era a cada 7 anos, no 7º ano, todo o 7º ano, deveriam os escravos serem libertados. Havia uma série de... A terra deveria ser descansada, deixar a terra descansar. Cultivava-se a terra durante 6 anos e no 7º ano deveria a terra descansar, que era o ano sabático. Foi por essa razão que os judeus foram levados para o cativeiro. Por 490 anos, eles deixaram de cumprir o ano sabático. E se fizermos as contas, 490 anos, dava 70 anos. Eles tiveram que ficar 70 anos no cativeiro para deixar a terra descansar. Então Deus havia estabelecido na lei o ano da remissão, que é o ano sabático. E todas as dívidas no ano sabático seriam canceladas, os escravos seriam libertos, bem como a terra deveria descansar. Para que a terra descansasse, nem os pobres pudessem também se alimentar, então, ao afirmarem esse concerto com o Senhor, os filhos de Israel prometeram guardar esses mandamentos que tinham sido esquecidos. O ensino da palavra de Deus trouxe também um compromisso com a manutenção do templo. Versículo 34, capítulo 10 de Neemias. O templo em Jerusalém era o centro da adoração e da vida religiosa para os judeus, porque era no templo em que eram oferecidos holocaustos e sacrifícios ao Senhor. Nos dias de Neemias, o povo firmou o propósito de entregar ao Senhor as ofertas, os dízimos e as novidades e as primícias da terra, que nós possamos seguir o exemplo dos hebreus que, conduzidos por Neemias, ouviram a palavra de Deus e passaram por um verdadeiro avivamento espiritual, que nós possamos aprender nessa lição, que a reforma começou quando o povo se voltou para a palavra de Deus. Tudo começou quando o povo de Israel se reuniu para dar ouvidos à leitura da palavra de Deus. Nós vemos lá no capítulo 8 de Neemias. Não é possível haver mudanças sem os parâmetros da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o nosso manual para a vida cristã. É a palavra de Deus que converte os pecadores e é a palavra de Deus que nos santifica e nos deixa aptos para fazer a sua obra. E a reforma no tempo de Esdras começou quando o povo deixou o sentimento e partiu para a ação. Que nós possamos seguir este exemplo. Vamos ter fome, sede pela palavra. E não só ouvir, adquirir conhecimento, mas pôr em prática, partirmos para a ação. Vamos assumir um compromisso com o Senhor. Que Deus nos abençoe.